Algumas semanas eu tenho falado para o nosso povo aqui de Suzano, para vocês aos domingos, eu tenho falado sobre como construir uma vida bem-sucedida. E quando vamos para as Escrituras Sagradas, quando vamos para a Bíblia, nós encontramos os conselhos de Deus, as instruções do Senhor, que nos ensinam como nós construímos uma vida bem-sucedida. Com certeza, todos nós que estamos aqui, queremos ter uma vida bem-sucedida, sim ou não? Queremos ter uma vida bem-sucedida, primeiro no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Jesus, na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade. E cremos que não existe verdadeira espiritualidade sem Jesus, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Queremos ter uma vida bem-sucedida em nossa vida familiar, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos conjugais, na nossa relação, educação e criação dos nossos filhos. Queremos ter uma vida bem-sucedida nos outros relacionamentos que temos, com amigos, parentes, família estendida. Queremos ter uma vida bem-sucedida na nossa vida profissional. Queremos que na nossa vida profissional nós exerçamos a nossa profissão e o nosso trabalho com senso de missão, de propósito. Queremos ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da nossa existência. E isso é perfeitamente normal, correto, não tem nenhum problema com isso. Ao contrário, a Bíblia nos diz como que nós construímos uma vida bem-sucedida em todos os aspectos da nossa vida. Encontramos na Bíblia as instruções, os conselhos que nós precisamos para construir uma vida bem-sucedida. E um desses conselhos e orientações que eu quero trazer hoje para você é este: conte com Deus, mas não espere que Ele faça a sua parte. Conte com Deus, conte com a ajuda do Senhor, conte com a ajuda do Espírito Santo, conte com o agir sobrenatural do Senhor na sua vida, conte com toda a ajuda espiritual que Deus pode te dar, e Ele dá mesmo. Mas não espere que Deus faça a parte que cabe a você. Não espere que Deus faça isso, porque a parte que cabe a nós, cabe somente a nós. Isso pode parecer até um clichê evangélico, um clichê do nosso meio. Deus não fará a parte que cabe a você, mas esta é uma grande verdade espiritual. É uma grande verdade espiritual. A Bíblia, ela nos convida, Deus na sua palavra, nos convida a confiar nele. Somos convidados por Deus na sua palavra a termos fé e confiança no Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim lá a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. A gente tem que confiar nele. A gente tem que reconhecer diante de Deus que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos fazer nada sem a presença dele na nossa vida. Por mais que você tenha desenvolvido um talento natural, uma capacidade, uma habilidade, você está tão acostumado a realizar determinada coisa, você faz aquilo como diz, né, com os pés nas costas. Mas isso não significa que você não precisa de Deus. Você continua precisando do Espírito Santo. Esse senso de dependência de Deus nós nunca podemos perder. Toda vez que eu não vou pregar, ministrar, fazer qualquer outra coisa no meu trabalho, eu falo para o Senhor: Senhor, esteja comigo ali. Espírito Santo, usa a minha vida, capacita a minha vida. Por mais que eu já esteja fazendo aquilo por 20, 30 anos, eu continuo necessitando do Senhor. E nós não podemos perder esse senso da dependência que nós temos de Deus. Olha o que diz Provérbios: não se apoie na sua própria inteligência. Você tem que ter consciência daquilo que você sabe, consciência do conhecimento que você tem e do que você não tem.
Você tem que ter consciência daquilo que você faz bem, pelo qual as pessoas te procuram para pedir ajuda. Você tem que ter consciência das suas habilidades, das suas capacidades, mas a Bíblia está dizendo que você não pode se apoiar nas suas competências humanas. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que confiar em Deus, é o que a Bíblia está dizendo. E quando você faz isso, você terá a direção de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Lembre de Deus em tudo que você fizer, tudo. Lembre do Senhor, por mais fácil que seja, por maior que seja a sua habilidade, o conhecimento que você tem. Talvez você seja um PhD, um doutor, um especialista naquela área. Lembre do Senhor em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A Bíblia está dizendo que nós dependemos da graça de Deus, da direção que vem de Deus. Somos encorajados por Deus a confiar nas suas promessas. Olha o que diz 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Somos convidados, somos admoestados, somos lembrados por Deus de que o nosso coração tem que se apoiar nas promessas do Senhor. Nas promessas que Ele tem para nós. Nas promessas da sua palavra. Portanto, nós devemos contar com a ajuda de Deus. Não apenas contar com a ajuda de Deus, nós temos que entender que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós somos necessitados da ajuda de Deus. Mas não espere que Ele faça a sua parte. Não espera que Ele faça a sua parte. Deus, Ele te ajuda de muitas formas. Quando você precisa dar amor, quando você precisa viver o amor, Deus te capacita a você viver o amor. Paulo diz que o Espírito Santo, que o amor de Deus, ele é nos dado pelo Espírito Santo que é derramado em nós. E esse amor que é derramado em nós, o amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito Santo, ele deve ser doado, vivido pelo mesmo Espírito que nos doa este amor. Quando você precisa praticar o perdão, é por meio de Deus, da ajuda de Deus, que você pratica o perdão. E vamos combinar que quanto maior a ofensa, maior a dificuldade de você perdoar. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Quanto maior a ofensa, maior a dificuldade da gente conseguir perdoar alguém. Então a gente precisa da ajuda de Deus. É por isso que Paulo diz, olha, o mesmo perdão com que você foi perdoado por Deus, perdoe os outros com este mesmo perdão. Então é pela graça de Deus que nós perdoamos os outros, que nós liberamos os outros das ofensas com que fomos prejudicados de alguma forma. Você precisa de Deus, eu e você precisamos de Deus para renunciar ao pecado. Por que nós conseguimos dizer não ao pecado? Porque a gente é bom? Porque a gente é forte para isso? Não, a gente só renuncia ao pecado, o crente só consegue dizer não ao pecado por causa do Espírito Santo que habita em nós, gente. Olha o que Paulo diz, que havia em nós, Romanos capítulo 8, uma lei que ele chama da lei do pecado e da morte. Por que lei? Lei é uma coisa que você obedece, lei é uma coisa que você faz o que está ali escrito. E havia uma lei em nós, a lei do pecado e da morte, que nos obrigava ao pecado, que nos levava ao pecado. Nós pecávamos porque essa lei estava inscrita em nós. Mas aí o que aconteceu no novo nascimento e na salvação? Paulo diz que na salvação, Deus implantou em nós uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. E essa lei do Espírito e da vida nos dá poder para vencer a presença do pecado que ainda continua em nós. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que graça? A graça, o favor imerecido de termos o Espírito Santo habitando em nós, que nos dá poder para vencer a força do pecado. O crente só vence o pecado por causa
da presença do Espírito Santo na gente. E quando o crente ele dá lugar ao pecado, é porque ele quis. Foi porque ele quis. Foi porque ele tomou a decisão voluntária de pecar. Não obstante o poder do Espírito estivesse nele. E aí o que acontece? Entristecemos o Espírito Santo. Nós prejudicamos a nossa comunhão com Deus e precisamos então pedir perdão e nos arrepender para restaurar a nossa comunhão com Jesus. Então nós precisamos do Senhor em tudo isso, na prática do amor, na prática do perdão, na renúncia ao pecado. Quando fazemos a obra dele, nós precisamos do Espírito Santo, gente. Por que Jesus falou para os discípulos: olha, vocês não vão fazer nada na minha obra, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Vocês não vão fazer programa de rádio, vocês não vão entregar folheto, vocês não vão evangelizar, vocês não vão pregar. A única coisa que vocês vão fazer é orar e esperar e aguardar. Quando o poder do Espírito vier sobre vocês, aí sim, vocês começam a fazer a minha obra como minha igreja. Por isso que eu estou dentre aqueles estudiosos e pastores que acreditam que a igreja nasce em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos e eles são batizados no Espírito Santo e eles recebem poder para testemunhar, poder para servir, poder para fazer a obra que Jesus deixou para a sua igreja. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Não podemos pregar sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos cantar sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos tocar um instrumento sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos ensinar a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos presidir, não podemos ministrar, não podemos liderar sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos recepcionar as pessoas que chegam sem a ajuda do Espírito Santo. Sim, nós até podemos fazer isso, mas não será do mesmo jeito, não será da mesma forma, não será com a mesma graça, não será com o mesmo amor, não será com a mesma direção, não será com o mesmo discernimento, não será com a mesma autoridade. Você está entendendo? Nós precisamos da ajuda de Deus, e Ele nos ajuda em tudo isso. Quando precisamos praticar o amor, renunciar ao pecado, perdoar, realizar a obra dele. Ele nos ajuda pelo poder do Espírito. Ele nos capacita pelo seu Espírito. Deus nos dá todos os recursos que nós precisamos. Mas Ele não fará aquilo que é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Ele te dá os recursos, Ele te dá as ferramentas. Algumas vezes, como Paulo diz, Ele opera o poder dele em nós. Mas em outras, é nós que temos que fazer, que tomar a decisão. E há coisas que nós temos que fazer que Deus não fará em nosso lugar. Olha o que Paulo diz nas suas cartas. Ele diz assim: façam morrer a velha natureza. Façam morrer, morram. E como que nós fazemos isso? Pelo poder de Deus. Olha o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, acenda o fogo de Deus, o dom de Deus que está em você. Reavives o dom de Deus. Não era uma coisa que Deus tinha que fazer, era uma coisa que Timóteo, pelo poder de Deus que estava nele, tinha que fazer. O primeiro passo tinha que ser dele. Deus não vai fazer em nosso lugar aquilo que nós precisamos fazer. Deus não vai amar o amor que é você que tem que dar. Deus não vai perdoar em seu lugar o perdão que você precisa dar para alguém. Deus não vai renunciar a um pecado que é você que tem que renunciar. É você que tem que dizer não. Deus não fará o serviço da obra dele, que é você que tem que fazer. O serviço que ele designou você. E se você não fizer, eu não acredito nesse negócio. Ou se você não fizer a obra de Deus, ninguém vai fazer no seu lugar. Eu não acredito nisso. Se você não fizer a obra que Deus designou para você, você pode ter duas certezas. Ele não vai fazer no seu lugar, mas você pode ter certeza que Ele vai colocar outro no teu lugar e outro vai fazer. Deus vai levantar outra pessoa
Porque quem somos nós, irmãos, para prejudicar a obra de Deus? Quem somos nós para paralisar os propósitos que Deus tem no mundo, no reino, no seu governo? Quem somos nós? Se você disser não, Deus vai enviar outro no teu lugar. Você pode estar certo disso. Mas que privilégio sermos um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor para fazer uma obra específica que Ele nos escolheu para fazer. Olha o que Paulo falou sobre o papel de cada um na realização da obra de Deus. O que Paulo falou? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele estava falando para a igreja cristã de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja em que havia muita carnalidade, muito orgulho, muita soberba, muita vaidade, havia facções na igreja, partidos, havia o grupo de Paulo, havia o grupo de Apolo, havia o grupo de Pedro, e havia aquele grupo dos mais rebeldes que não se submetiam à liderança humana nenhuma e diziam: nós somos apenas de Cristo. Estes eu comparo aos desigrejados de hoje, os crentes de internet, que acham que não precisa mais frequentar a igreja, não precisa mais frequentar culto público, não precisa mais de pastor, não precisa de liderança pastoral. São esses aí que Paulo está falando em 1 Coríntios 3, aqueles que diziam: não, nós somos somente de Jesus, obedecemos somente a Ele. Esses são os piores, porque não se submetem a uma liderança, e que não se submete a uma liderança, a uma autoridade espiritual, não terá autoridade para exercer autoridade amanhã. Você só pode exercer autoridade, não estou falando autoritarismo, não estou falando de você ser dono da igreja, de você ser um pequeno Hitler da igreja, não estou falando isso. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Eu acredito muito naquilo que Pedro diz, que os pastores devem agir como exemplos do rebanho, não como dominadores dele, porque dono do rebanho é Jesus. Mas alguém só adquire autoridade espiritual quando aprende a estar debaixo de autoridade. Então Paulo estava escrevendo para uma igreja assim, toda dividida, toda rachada. E Paulo então começa a explicar para eles o que significava o trabalho de cada um na obra de Deus. Que todas aquelas divisões, facções, não faziam parte do plano de Deus, e aquilo era carnalidade. Paulo disse claramente para eles: olha, vocês estão agindo como pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Parafraseando Paulo, é isso que ele está dizendo. Vocês estão agindo como pessoas que nunca conheceram Jesus. E aí Paulo disse assim: olha, vocês querem saber a verdade? A verdade é a seguinte: eu, Paulo, Pedro, João, nós somos apenas servos por meio dos quais vocês creram em Jesus. Somos apenas servos, dispenseiros. E aí ele falou assim, ele falou assim em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o trabalho de cada um de nós é importante na obra de Deus. O trabalho que cada um realiza tem um propósito. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. O trabalho que cada um realiza na igreja Viver em Cristo é um papel, é um trabalho importante. Nós não somos iguais, somos diferentes em muitos aspectos. Mesmo os pastores são diferentes, personalidades diferentes, estilos de liderança diferentes, tudo diferente, dons ministeriais diferentes, e isso apenas enriquece a igreja. E cada um tem o seu papel, designado pelo Espírito Santo. Você tem que ter maturidade para entender isso. Você não pode querer que Marcelo seja Ronaldo, nem que Ronaldo seja Marcelo, nem que Alex seja Gilson e Gilson seja o Alex. Você tem que respeitar a individualidade de cada um, assim como você não pode querer que o teu marido seja uma versão tua de saia, e que a tua esposa seja uma versão tua de bigode. Você tem que respeitar as diferenças. Deus ama as diferenças. Deus criou Adão, um outro semelhante a ele, mas diferente dele. E aí Deus deu a Eva para Adão, alguém semelhante a Adão,
mas diferente de Adão, para que a gente aprenda a conviver com aquilo que é diferente de nós, semelhante a nós, mas diferente de nós. E Paulo está dizendo, olha, um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem que faz a obra crescer, gente? Quem faz a obra crescer não é fulano e ciclano, Beltrano. Quem faz a obra crescer é Deus. É o que a Bíblia está dizendo pela pena de Paulo. Quem faz a obra crescer é Deus, é o Espírito Santo que faz a obra crescer. Mas para que Deus faça crescer, tem que ter alguém para regar. Para Deus fazer a obra crescer, tem que ter alguém para plantar. Por isso que Paulo fala aqui nessa carta aos Coríntios, ensinando esse pessoal aqui, problemático, que nós somos cooperadores de Deus. E ele fala assim nesse capítulo, olha, vocês são lavoura de Deus. Ele está usando a metáfora da agricultura, do plantio, da planta que é regada, que recebe água, que recebe vitalidade. Mas quem que colocou na planta o código genético? Quem que colocou naquele ser vivo o código genético de que quando ele recebe terra adequada, água adequada, sol adequado, aquilo cresce e toma vida? Quem que fez isso? Foi Deus. O chamado milagre da vida. Por isso que quando você olha o macrocosmo e o microcosmo, não tem como você não ver as digitais do Criador. Eu não sei como os cientistas olham para isso e conseguem ser ateus. Porque ali existe um código, existe uma matemática, existe inteligência ali. Paulo não sabia dessas coisas, mas ele sabia que era Deus que fazia crescer. Tanto aquilo que é plantado na terra, quanto a sua lavoura espiritual, que é a sua igreja. É Deus que faz crescer. Mas para Deus fazer crescer, precisa ter alguém que plante, precisa ter alguém que regue. Eu não sei se o seu papel é plantar ou é regar na obra de Deus, mas o seu papel é importante. É você que tem que fazer, porque se você não fizer, você não estará cooperando com o Senhor. Deus chamou Abraão para começar a grande nação de Israel. E quando Deus chamou Abraão, Ele disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, da sua cultura, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você, Abraão, uma grande nação, eu te darei um grande nome. Deus, Ele fez uma aliança com Abraão mediante promessa, e há promessas que Deus fez para Abraão, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir no reino milenar, mas eu não vou nem entrar nesse assunto, porque não é isso que eu estou pregando. E Deus tem cumprido, literalmente, partes desta promessa que Ele fez a Abraão. Primeira promessa que Deus cumpriu, fez de Abraão um grande nome. Abraão é o pai das 3 maiores religiões do mundo, monoteístas. Farei de ti uma grande nação, a nação de Israel, que é um milagre da história. Por quantas vezes tentaram destruir os hebreus, os israelitas, depois os judeus? Por quantas vezes o povo judeu ficou à beira do extermínio? E eles estão aí, até hoje. Mesmo não reconhecendo Jesus como Senhor, como o Messias deles. Mas um dia Jesus vai voltar. E eles vão ter que reconhecer a força que Jesus é o Messias deles. Mas isso é outra história. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. Não vamos entrar aqui na discussão de como Tiago enxerga isso, de como Paulo enxerga, né? Na verdade os dois estão falando de coisas diferentes. Porque Tiago diz que o Abraão, ele obedeceu, ele fez aquilo por obediência, ele colocou a sua fé em prática. E o Paulo diz que o Abraão fez isso por fé, porque ele cria.
Na verdade, Paulo está falando de como deve ser a nossa vida diante de Deus, a nossa vida de fé, a nossa vida onde encontramos a salvação mediante a fé, a justificação pela fé. E Tiago está falando de como que os salvos demonstram esta fé de uma forma prática, é pelas obras. Os dois estão corretos, não há contradição nenhuma entre as palavras de Paulo e de Tiago, quando eles fazem uma leitura de perspectivas diferentes sobre essa atitude de Abraão, de ouvir Deus e ir para a terra que Deus havia dito que iria levar Abraão, que ele não conhecia. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Abraão, ele teve que fazer algo que Deus não ia fazer no lugar dele. O que Deus ia fazer? Qual que era a parte de Deus? A parte de Deus era tornar o nome de Abraão famoso, grande, conhecido no mundo inteiro, e fazer de Abraão uma grande nação. Essa era a parte de Deus. Qual que era a parte de Abraão? Fazer um alongamento, aquecimento e pé na estrada. É o que ele tinha que fazer. Sair do meio dos seus parentes, da sua cultura, da sua terra, e ir para uma terra desconhecida. E ele foi e fez isso. E ali ele conheceu a terra que os seus descendentes iriam herdar e que estão lá hoje. Então, irmãos, Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós temos que ter muita consciência disso, dessa verdade espiritual. Sabe aquele livro que você está falando, que você vai ler já há 5 anos, ele está numa prateleira, ou ele está na sua cabeceira, no seu criado mudo, está lá. Aquele livro, que você sabe que se você ler, ele vai ampliar a tua consciência, ele vai ampliar o teu conhecimento, ele vai te trazer bênção, ele vai te trazer instrução para a sua vida, e você está procrastinando. Deus não vai ler aquele livro no seu lugar. Sabe aquele curso, aquele aperfeiçoamento, sabe aquele treinamento que você precisa fazer, que vai abençoar o teu ministério, a tua profissão, o seu trabalho? Deus não vai fazer no teu lugar. Deus não vai se inscrever no teu lugar. Deus não vai participar daquele curso, daquela aula no teu lugar. É você que tem que ir. É você que tem que acordar cedo. É você que tem que colocar a cara no livro. É você que tem que estudar. É você que tem que fazer isso. Deus não vai fazer no teu lugar. Deus não será o marido que a sua esposa precisa que ela tenha do lado dela. É você que tem que ser o marido que Deus quer que você seja para ela. Deus não vai enviar alguém, um anjo, para fazer o seu papel de marido. O afeto, o cuidado, a proteção que você precisa dar à sua mulher. A compreensão, o ouvido, a atenção. É você que tem que fazer isso. E não outro homem, não outra pessoa, não Deus pode fazer. Deus não fará isso, é você que tem que fazer. Ah, Senhor, me ajuda a ser um melhor marido para minha mulher. Ok, Deus vai te ajudar. Mas só orar não basta. Orar é a primeira coisa que você tem que fazer. Pedir a direção de Deus, a capacitação de Deus, o poder de Deus para isso, é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora você tem que ir para a prática. Ok, então o que eu tenho que fazer? Para ser o marido que Deus quer que eu seja para minha mulher. Fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Cuidar, proteger, ouvir, tratá-la com honra, com dignidade, com respeito. Não tratá-la com amargura e nem com grosseria. Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que o marido não deve ser grosso com a mulher, estúpido, mal educado, porque quando você faz isso, você está desobedecendo a Deus. Ah, mas eu sou uma mistura dessa raça com aquela raça. Meu amigo, quem tem o Espírito Santo não tem esse negócio de raça não. Amém? Deus não será a mulher que o seu marido precisa que você seja para ele. Mulher, Deus não vai fazer o seu papel de esposa. Deus não vai fazer isso. É você que tem que cumprir o seu papel. Porque se não fosse assim, Deus não teria dado a Eva para Adão. Você concorda? Deus não teria dado a Eva para Adão. Deus falaria assim: olha,
Adão está sozinho, e eu vou ajudar Adão a se virar sozinho. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, darei a ele uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que venha ajudá-lo nas suas tarefas, na sua missão como homem, como meu servo, como meu filho. Então, esposa, Deus não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer, o seu papel de esposa, de ajudadora, de conselheira, de amiga, de apoiadora, de estar do lado, de ajudar, de amparar, de liderar com Ele, não de competir com Ele, não de competir com Ele, mas de ajudá-lo a ser um homem abençoado. Deus não vai aparecer no seu trabalho, em seu lugar, para fazer o trabalho que é você que tem que fazer. Se você trabalha por conta, e você tem clientes, e você tem um monte de trabalho para entregar, você tem uma agenda, você tem resultados para apresentar no seu trabalho, seja você um empregado, seja você o patrão, seja você um autônomo, Deus não vai fazer no teu lugar, é você que tem que fazer, é você que tem que arregaçar as mangas. Deus não vai fazer no teu lugar aquilo que você tem que fazer. Ah, Senhor, envia um anjo lá hoje não vou trabalhar não, Senhor, envia um anjo lá no meu lugar. Deus não vai fazer isso, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer em seu lugar aquela manutenção na sua casa que está esperando há dias, meses ou quem sabe anos. Tem coisa lá em casa que a Nil está pegando no meu pé, ela está ali, ó. Ó, esse negócio aqui, ó, não vai fazer? Tem que arrumar. Meu Deus, desde quando a gente mudou, não foi feito ainda. É eu que tenho que fazer, gente. Hoje eu falava para ela, ó, vamos tomar uma decisão, vamos arrumar esse negócio aqui, né? E Deus não vai mandar um anjo não para fazer no meu lugar, gente. É eu que tenho que me virar. Se eu não fizer, eu tenho que pagar alguém para fazer. É isso. Entendeu? Tem coisa que a gente não resolve com oração, gente. É oração e ação, que Deus não vai fazer no teu lugar. No seu trabalho que você exerce na obra de Deus, se você furar uma escala, se você não der satisfação que você não pode aparecer naquele dia para dar aula, para cantar ou para pregar, se você não colocar alguém no teu lugar, Deus não vai enviar um anjo no seu lugar. Você imagine, um dia de culto, o baixista faltou, não veio. Estava escalado, não veio, não avisou. Aí pergunto para quem vai ministrar: cadê o baixista? Aí ele não veio, mas Deus mandou um anjo. Você olha, tem um anjo com baixo, com uma asa enorme. É isso que vai acontecer? Não. Esquece, né? Cadê o pastor que ia pregar? Não veio, mas Deus mandou um anjo. O anjo Gabriel, que é o anjo do recado, é o anjo mensageiro. Ah, Deus mandou o Gabriel hoje. Não, alguma coisa já pensou, gente? O pastor não avisa que não vai pregar? O que ia acontecer? Alguém vai pregar no lugar dele, mas olha o constrangimento. O pessoal tudo preocupado, cadê o pastor? Meu Deus, e agora? Aí não tem, né? O que aconteceu? Se você tem que ter responsabilidade. Se você deu o nome, se você se apresentou, se você assumiu uma responsabilidade para fazer qualquer coisa na obra de Deus, seja ser um obreiro da recepção, da oração, do ministério da música, para dar aula, para ensinar as escrituras, você tem que ter responsabilidade. Deus não vai fazer no teu lugar aquilo que você tem que fazer. Ó, estou com algumas anotações aqui, ó. Essas anotações, elas são minhas. A mensagem é de Deus, mas o esboço, o sermão, é do pregador. Deus não vai fazer o sermão, Deus não vai fazer o esboço, Deus não vai fazer isso no meu lugar. Quem tem que fazer isso sou eu. O que Deus vai fazer? É me usar pelo Espírito Santo, enquanto falo, e a mensagem não é minha, é de Deus, porque o esboço, o sermão é do pregador, mas a mensagem é de Deus. E à medida que a mensagem vai sendo pregada, o Espírito Santo vai agindo em nossos corações, em nosso espírito, em nossa mente,
e vai nos transformando, e vai nos moldando, vai nos santificando, vai nos purificando e vai nos libertando. Quando alguém está aqui cantando e ministrando, Deus não vai ensaiar no lugar do pessoal da música. Deus não vai ensaiar não, gente. Eles têm que vir aqui ensaiar, tocar junto, fazer o time funcionar como equipe. Por isso que tem que chegar mais cedo, e se empenhar, e estudar, e treinar. A vida é assim. Aquela prova, né, que você precisa fazer para passar no concurso, para passar de ano, de uma matéria da faculdade, da escola. Eu vou orar com muito fervor, vou dormir e quando eu acordar, estará tudo na minha memória. Eu não vou nem precisar estudar. Isso não existe, gente. Isso não existe. Você tem que deitar o cabelo no livro, como diz, e estudar mesmo. Estudar. Deus não vai fazer aquilo no teu lugar. Amém ou não amém? Talvez você ainda não se deu conta de que aquela grande transformação que você está esperando que aconteça em sua vida dependa em grande parte de você fazer o que você precisa fazer. E talvez você esteja responsabilizando Deus por essa transformação não ter acontecido. Porque tem gente que faz isso, se esconde atrás de Deus, se esconde atrás da soberania de Deus, se esconde atrás da vontade de Deus, do tempo de Deus. Ah, no tempo de Deus, isso vai acontecer na minha vida. Quando Deus quiser, então farei isso ou aquilo. Quando for a vontade de Deus, começarei tal coisa. No tempo de Deus, as coisas começarão a mudar a minha vida. Que nem quando você encontra um irmão que está meio desviado dos caminhos do Senhor. Aí você fala, irmão, quando você vai aparecer na igreja? Ele fala assim, ó, quando Deus preparar, eu vou. E quando Deus preparar, era muito mais fácil ele falar, olha, quando tiver vontade eu vou. Quando eu sentir vontade eu vou, quando eu sentir interesse eu vou, porque agora eu não tenho interesse nenhum. E coloca nas costas de Deus, nos ombros de Deus, aquilo que Ele tem que fazer. Será que existe alguma coisa na tua vida que você está colocando nos ombros de Deus? Quando Deus quiser, quando Deus preparar, no tempo de Deus. E Deus está falando para você, se você quiser, começa agora, porque eu vou te ajudar. Dá o primeiro passo. Eu estarei contigo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, as pessoas, elas não dão esse primeiro passo porque elas estão em dúvida. Ou no fundo, elas não querem. Acontece isso. A pessoa, ela está sofrendo por uma situação, ela sabe que está fazendo algo errado, ela sabe que aquilo não está agradando a Deus, ela sabe que aquilo está prejudicando a vida dela. Mas interiormente, conscientemente ou inconscientemente, às vezes conscientemente, ela está mais comprometida com aquilo que é um destruidor, que é um sabotador, que é um limitante na vida dela, do que verdadeiramente comprometido com o que Deus quer. Porque de repente aquilo que está prejudicando a sua vida, está sendo uma fonte de um prazer ilícito, está te trazendo um ganho ilícito, que Deus não aprova, um ganho, um prazer, uma fonte de prazer. Então você fica com o coração dividido, e na verdade mais comprometido com aquilo que Deus não quer para a sua vida. Então nos escondemos atrás de uma falsa espiritualidade, posamos de crente, falamos assim, quando Deus quiser, então eu começo a fazer. Quando Deus preparar, quando chegar no tempo de Deus, então eu vou abandonar esse negócio aqui, ó. Eu vou começar a fazer isso aqui. Quando na verdade, Deus quer que a gente comece imediatamente. Porque aquilo que a gente está fazendo, aquele estado que nós estamos, aquela inércia, ou aquele comportamento, ou aquele pecado, ou aquela escolha, está fazendo a gente impedir que Deus nos faça para ir a níveis mais profundos do relacionamento com Ele, dos propósitos dEle para a nossa vida.
Será que a gente pode pedir para o Espírito Santo nos mostrar hoje o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que nós precisamos fazer com a ajuda que vem de Deus? Aquela escolha, aquele primeiro passo, aquela primeira atitude, com a ajuda do Senhor, da graça que vem dEle, para romper com um comportamento compulsivo, viciante, comportamento pecaminoso, ou alguma coisa que faz a gente procrastinar, que deixa a gente numa zona de conforto, que impede Deus de usar a nossa vida de uma forma mais pujante, mais poderosa, mais eficaz. A gente está realmente comprometido com quem, irmãos? O nosso comprometimento é de verdade com quem? Com os nossos prazeres, com as nossas vontades, com o nosso querer, com o pecado, com o comportamento compulsivo? Ou o nosso comprometimento é de verdade com Jesus? Ele disse que nós devemos, para sermos os seus discípulos, carregar a nossa cruz todos os dias, todos os dias, todos os dias, carregar a nossa própria cruz e segui-lo, fazer a sua vontade. Ele está dizendo que a cruz que é nossa, e essa cruz é a renúncia daquilo que nós temos que renunciar na nossa vida, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. A autorrenúncia é muito difícil, em algumas situações é muito difícil, mas nós temos que fazê-lo, para que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. E Jesus está dizendo que cada um deve levar a sua própria cruz. Jesus vai até nos ajudar a levar a nossa cruz, mas é você que tem que levar a sua cruz. Ninguém vai levar no seu lugar, é você que tem que levar. A cruz são as renúncias, são sacrifícios, são a gente deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Deus não vai fazer no seu lugar aquilo que é você que tem que fazer. Às vezes algumas pessoas nos procuram pedindo aconselhamento, porque elas trazem uma situação que elas sabem que estão erradas, um estilo de vida, um modo de vida, um comportamento que elas sabem que Deus desaprova, e elas nos procuram, e elas então falam o que está acontecendo, mas muitas vezes, algumas dessas pessoas, elas não querem mudança, elas querem apenas alguém para desabafar, para falar. Elas precisam de alguém que seja de confiança, que não vai sair falando por aí, porque a gente não faz isso mesmo. Elas precisam botar para fora, falar, ter lá uma escuta ativa de alguém que vai escutar sem condenar, sem julgar, alguém disposto a querer ajudar, a mostrar o caminho. Então elas falam, expõem, abrem o coração, mas você não vê ali um comprometimento com a mudança, um arrependimento de fato, como o Zaqueu naquele dia em que recebeu Jesus na sua casa, que se arrependeu de verdade, e ele demonstrou de formas práticas. Ele não ficou só no discurso, ele falou, eu vou fazer isso. Ele não disse, eu sei que tenho que fazer. Ele não disse, eu preciso fazer isso. Ele não disse, olha, eu sei que eu tenho que fazer isso, porque são 3 palavras, 3 verbos que nos enganam. Eu sei, eu preciso e eu tenho. A gente tem que falar, eu vou fazer. Foi o que ele disse para Jesus naquele dia, e para aquelas testemunhas que estavam lá. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu roubei. Eu vou fazer isso. Comprometimento. Quando a gente não está comprometido, a gente fala, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente vai enganando a gente mesmo. Comprometimento, eu vou fazer. Eu estou comprometido com o Senhor. Conte com Deus, mas não espere que Ele faça a sua parte. Feche os teus olhos.
Abre o teu coração. Qual área da sua vida? Qual área mais importante da sua vida que você precisa fazer a mudança mais importante? A transformação mais importante? É na sua vida com Deus? É no seu casamento? É na sua intimidade? É no seu trabalho? É se consertar com alguém? É perdoar alguém? É se consertar com alguém? É acertar suas finanças? É abandonar um pecado? É tratar melhor a tua esposa, melhor o teu marido, os teus pais? É consertar a sua vida com seus filhos, porque de repente você tem um discurso e a vida, ela é incongruente àquilo que você fala para os filhos. Está em desacordo, o discurso e a vida estão desalinhados. Qual a maior mudança que você precisa fazer na tua vida, que você sabe que Deus quer que você faça, e você sabe que Deus vai te ajudar, vai te capacitar, mas é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que arregaçar as mangas, e com a ajuda de todos os recursos que Deus te dá, fazer o que precisa ser feito. A primeira coisa é a gente estar comprometido e arrependido, e ir adiante. Qual a decisão mais importante que você vai tomar nesse momento da sua vida? Qual é a decisão mais importante que você tem que tomar hoje na sua vida? Convido você a orar a Deus nesse momento, a você falar com o Senhor, assentado como você está. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui para ajudar você a tomar a decisão mais importante que você precisa tomar na sua vida agora. Para a mudança mais importante que você precisa empreender na sua vida agora. A mudança que vai transformar a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o seu marido, com sua esposa, com sua família. A mudança que vai fazer você, que vai tornar de você um servo de Deus na obra dele, uma serva de Deus na obra dele. Com mais autoridade, com mais sabedoria, com mais humildade, com mais dependência do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que nos ajuda, é um Pai que nos ampara. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor nunca desiste da gente. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor lance luz em nossos corações, luz em nossa alma, luz em nossa mente, que a tua luz brilhe dentro da gente e nos faça enxergar, Senhor, aquilo que nós não estávamos vendo e enxergando até o dia de hoje. Que o Senhor nos faça ver, Pai, aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida, aquilo que nós precisamos fazer com toda a capacitação e ajuda que o Senhor nos dá mediante o Teu Espírito e a Tua Palavra que estão em nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas faltas, perdoa a nossa desobediência, perdoa a nossa teimosia, perdoa, Senhor, as nossas manias, perdoa, Senhor, aquilo que nós fazemos que prejudica o agir do Senhor na nossa vida, e que o Senhor encontre nessa noite em cada coração, Senhor, um comprometimento com a mudança, com a transformação, com o arrependimento, com aquilo que o Senhor quer operar e fazer na nossa vida. Que o Senhor encontre em nosso coração um comprometimento verdadeiro com a Tua vontade, com a Tua verdade, com o Teu querer, com os Teus mandamentos, Senhor. Dá-nos, Senhor,
poder, autoridade, coragem necessárias, provenientes do Senhor, aquele espírito de amor, de poder e de moderação que nós precisamos para tomar a decisão mais importante que nós precisamos tomar nesse momento da nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, lava-nos com teu sangue, Jesus querido, purifica-nos com a água da palavra, cura-nos com o óleo do Espírito, encha-nos, Senhor, com a tua presença, Senhor. E meu Deus, dá-nos entendimento daquilo que ouvimos hoje, dá-nos compreensão, que o teu Espírito Santo continue falando conosco, mesmo ao sairmos deste lugar, mesmo ao sairmos desse lugar de adoração, no caminho para casa, no chegar em casa, no deitar a nossa cabeça no travesseiro, que o teu Espírito Santo continue falando com a gente, no acordar pela manhã, no amanhã pela manhã, que o Senhor continue ministrando em nosso coração aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Oh Deus querido, que haja transformação na nossa vida, que haja mudança de vida, e que os teus propósitos se cumpram em nós, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Ajuda-nos, Pai, a fazer aquilo que o Senhor não fará em nosso lugar. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. E que assim os teus propósitos, a tua vontade e o teu querer se cumpram em nossas vidas, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.